Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. É um privilégio poder recebê-lo para introduzirmos a lição sobre o Evangelho de Marcos, a nova lição desse trimestre. Hoje estamos começando essa nova temática e para podermos começar bem, o tema da primeira lição ou da primeira semana de estudos que teremos aqui nesse canal será o princípio do Evangelho. O texto que servirá como base para o nosso estudo durante a semana, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizia: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. É claro que quando olhamos para o evangelho de Marcos, precisamos voltar ao texto introdutório do evangelho para podermos ter uma noção daquilo que estaremos estudando durante esse trimestre. O versículo 1, ele diz assim: esse é o princípio do evangelho a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus. É interessante que o texto ele começa mencionando a respeito de quem se está estudando aqui no evangelho de Marcos. O evangelho, ou a boa notícia, é a respeito de Cristo Jesus. Ele é o personagem principal que será descrito aqui no contexto desse evangelho. O evangelho de Marcos é visto como o mais antigo dos 4 evangelhos. Temos os 3 sinóticos, estamos falando de Marcos, Mateus e Lucas, provavelmente nessa ordem cronológica, e depois temos o evangelho de João, que não é considerado sinótico. Sinótico no sentido de que os 3 primeiros, eles trabalham basicamente a mesma estrutura. A diferença é que o evangelho de Marcos, por ter sido o primeiro a ser escrito, ele tem menos conteúdo. Mateus, com certeza, dizem os entendidos no assunto de evangelhos, Mateus com certeza utilizou como base o conteúdo do evangelho de Marcos. O conteúdo do evangelho de Marcos está quase que por completo no evangelho de Mateus. O evangelho de Lucas também com certeza utilizou o evangelho de Marcos como base e construiu em cima dele. João tem uma outra visão, ele tem um outro objetivo ao escrever o seu evangelho. João já escreveu no final do 1º século, a igreja já estava começando a amadurecer, alguns problemas de heresia já começavam a surgir na igreja. Então João ele vai escrever sob uma outra perspectiva, com um outro propósito. Marcos, Mateus e Lucas estão escrevendo para dar conhecimento a respeito daquilo que foi a história a respeito de Cristo Jesus. É claro que quando você olha para os evangelhos, por que esses evangelhos recebem esse nome? Mateus, Marcos, Lucas, João. Bom, porque eles foram os responsáveis pela escrita desses evangelhos. Mas você não vai conseguir encontrar nenhum título original desses livros, aonde você vai encontrar na capa escrito Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas. O que foi acontecendo com o passar dos tempos é que a própria tradição cristã, os crentes que receberam o conteúdo desses evangelhos, acabaram mencionando que esses evangelhos foram escritos por esses indivíduos. Todos os evangelhos estão associados aos apóstolos. Quando você pega o evangelho de João, que é o evangelho que mais apresenta aquele que foi o seu autor, até porque no evangelho o autor ele se apresenta como o discípulo amado, e por todo o contexto do próprio evangelho sabemos que o discípulo amado era João, então nós sabemos que o autor do evangelho foi João, muito mais fácil. O evangelho de Lucas na verdade estava associado ao apóstolo Paulo, terá escrito sob supervisão do próprio apóstolo. Mateus já era um discípulo direto de Jesus, ok? Marcos, o evangelho de Marcos, na verdade, melhor seria apresentado como o evangelho de Pedro. Marcos escreveu tendo como base aquilo que ele ouviu de Pedro, as narrativas a respeito de Pedro. Quem foi João Marcos? Qual foi sua história? Por que ele foi escolhido para ser o primeiro autor do Novo Testamento? Até porque sabemos que a primeira obra a ser escrita no contexto do Novo Testamento, aliás, foi o Evangelho de Marcos. É um dos textos mais antigos. Provavelmente o primeiro
o primeiro dos 4 evangelhos, isso a gente já sabe com certeza, mas provavelmente a primeira obra a ser escrita depois da morte e ressurreição de Jesus. Qual era o propósito desse evangelho, para quem ele foi direcionado? Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder olhar para o texto do Evangelho de Marcos, para podermos tentar responder essas perguntas. Alguns objetivos nós encontramos no estudo da lição dessa semana. E aqui no auxiliar do professor nós encontramos pelo menos 2 objetivos. O primeiro deles é tentar, de alguma forma, mostrar o Evangelho de Jesus Cristo. Para Marcos, o Evangelho, em grego, Evangelion, são as boas novas de Deus, fundamentadas nas Escrituras Sagradas, proclamando Cristo Jesus como o nosso Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo que Cristo foi proclamado nas sinagogas, que foi revelado como o Cordeiro, como o Messias durante o seu ministério. Então nós teremos a oportunidade de poder entender que o Evangelho de Marcos é, na verdade, as boas novas a respeito de Jesus. O personagem principal não é Marcos, mas é Cristo Jesus. Um segundo propósito é Jesus Cristo. Marcos apresenta Jesus nas diversas facetas do seu ministério. Jesus é o Filho de Deus, é o Filho de Deus e o Santo de Deus. Ele também é descrito como um grande mestre e pregador, bem como um médico compassivo que atuou na Galileia e em outras regiões. Então veremos por que Marcos utilizou essas imagens para poder descrever a Cristo Jesus e, ao mesmo tempo, um pouco daquilo que foi a história desse autor que acabou ficando imortalizado na história, como o Marcos. Quem foi o Marcos? Como ele teve contato com Pedro? Como começou o seu ministério? Vai valer muito a pena a gente ter aqui a oportunidade de nos aprofundar um pouquinho mais nesse estudo. Aliás, amanhã a gente vai começar exatamente assim. Um missionário fracassado. Vamos apresentar Marcos como um missionário fracassado, pelo menos no início do seu ministério. Vai valer a pena estar com a gente. Mas antes disso, quero convidá-lo para orar comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que o Senhor nos ama. Obrigado pelos evangelhos. Obrigado pelo Evangelho de Marcos, que apresenta Cristo Jesus como o grande conquistador. Ajuda-nos nessa semana a termos um contato direto com esse texto e sermos abençoados através dele. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição? E você?